Olá! Começa agora o Informe-se, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje falaremos da aventura de João Ribeiro de Barros, pioneiro da travessia do Atlântico com o hidroavião Jaú. E quem está aqui para discutir sobre o assunto é o colecionador e pesquisador sobre o tema há mais de 15 anos, Alexandre Ricardo Batista. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Alexandre, este ano faz 85 anos do pouso do Jaú na represa do Guarapiranga. Mas o que é o Jaú? Olha, o Jaú é um hidroavião que foi construído em 1925. Ele tem o modelo S-55, foi fabricado pela Savoia Marchetti, na Itália. Esse hidroavião, no começo, ele foi fabricado pelo governo italiano para tentar uma travessia do Atlântico. E foi mal sucedido pelo Conde Casagrande, que ele acabou ficando meio submerso em Marrocos, que ele sofreu um acidente em Casablanca. Esse hidroavião foi posteriormente comprado pelo João Ribeiro de Barros, em 1926, e foi restaurado, todo reformado para poder fazer essa travessia e recebeu o nome de Jaú, que é o nome da cidade que ele nasceu, né? A cidade natal dele, que na época se escrevia com H. E o que aconteceu exatamente no dia 28 de abril de 1927? Foi o dia em que os brasileiros entraram para a história, a aeronáutica, bem pouco divulgado. Mas os brasileiros são os únicos, ou os primeiros da América a fazerem esse tipo de travessia. 23 dias antes de Charles Lindbergh, que ficou conhecido mundialmente por fazer a travessia. Claro que ele tem os méritos dele. Fez a travessia do Atlântico Norte, fez uma travessia sem escalas. Mas os brasileiros sofreram diversos problemas, como sabotagens, tiveram diversos problemas com o avião, sem incentivo do governo, sem patrocínio de ninguém, e fizeram a travessia sozinhos. E aí o governo brasileiro não apoiou em nada o projeto Jaú? Não, pelo contrário. O presidente na época, que era Washington Luiz, teve um problema com um segundo piloto que abandonou o raid, que andou falando mal de outros raids que estavam acontecendo no mundo naquela época. Isso causou um desconforto internacional. O presidente mandou que eles abandonassem o raid e voltassem para o Brasil para poder fazer uma média, né, vamos dizer assim, com os outros participantes, né? Mas de modo algum o João Ribeiro de Barros ia permitir isso, porque ele não teve apoio nenhum de governo nem de empresas. Então ele mandou até um recado mal educado para o presidente, dizendo para ele não se meter em assuntos que ele não conhece e de que ele não foi chamado. Isso para o presidente do Brasil na época. E a história do Jaú é quase um roteiro cinematográfico, né? Tiveram algumas dificuldades até conseguir o voo de verdade. Então, quais foram essas dificuldades que o avião Jaú enfrentou? Bom, o Brasil era bem pouco conhecido na Europa. Na verdade, Santos Dumont era conhecido, mas muitos europeus ainda achavam que ele era francês e não brasileiro. Então, chega um grupo de brasileiros enfrentando na época as grandes potências na área aeronáutica, porque a Itália, principalmente, era uma das maiores fabricantes de aviões na época. E muitos tentavam fazer esse raid. Um raid ou uma travessia do Atlântico, né? Alguns já tinham feito, mas dependendo de diversos pormenores, como navios dispostos durante o trajeto todo para eventual apoio, várias aeronaves, como uma aeronave era danificada, o governo financiava, eles levavam outras, assim como em 22 os portugueses fizeram, com 3 aviões, e o brasileiro fez sem nenhum apoio. Então, o que aconteceu? Eles chegaram na Europa e eram mal vistos, porque quem era aqueles brasileiros, né, que ninguém conhecia, o que eles estavam querendo fazer, coisas que as grandes nações não conseguiam. E com muito custo ele conseguiu comprar um avião que era usado, porque a fábrica se negou a vender um avião novo, porque como algum italiano já tinha tentado fazer essa travessia e foi mal sucedido, eles achavam que ia denegrir a imagem da empresa, então eles não queriam vender uma unidade nova. Alegando que também se eles comprassem o usado e velho do jeito que estava, se acontecesse alguma coisa, poderiam alegar que foi isso, né? E então foram fazer testes com esse avião. Ele decolou, voou normalmente, mas ao pousar ele quase afundou. Aí o João Ribeiro de Barros falou que não queria daquele jeito, que eles queriam que substituíssem os botes, que eram 2 botes que haviam embaixo dele, que substituíssem os botes e os motores, senão ele não faria negócio. E com muito custo conseguiram que fizesse isso. Alessandro Marchetti era o desenhista, né, do projeto,
Ele era muito cortês, entendia muito, então foi conversado com ele e ele permitiu que fizesse essa alteração. Então eles deixaram os botes iguais aos do modelo militar, só que sem os armamentos, né? E aí, durante essa reforma, muitas modificações que eles propuseram que se fizesse, eles negavam de fazer. Só que, na verdade, eles copiavam todas essas modificações e estavam preparando paralelamente um outro avião, que era o Santa Maria, para os italianos fazerem a travessia antes dos brasileiros. Então, eles deixavam muito o serviço de reforma do Jaú para fazer o outro avião. E o Jaú era meio que esquecido. Então, toda vez que os pilotos e a tripulação não estavam na fábrica, eles abandonavam o serviço. João Ribeiro de Barros fez uma piadinha, escreveu nos botes, vou ali e já volto, para dizer que ele estava sempre de olho para eles ficarem espertos, né? E começaram a acompanhar mais de perto e os italianos viram que não tinha como protelar mais e terminar o avião Jaú. Aí o avião fez todos os testes de voo, foi dado o certificado de navegabilidade e ele, enfim, partiu de Gênova, em outubro de 26. Só que o que acontece? Quando ele chegou próximo de Alicante, começou a ter problemas de alimentação do combustível. Tiveram que fazer um pouso forçado em Alicante. Alicante não estava na rota prevista, eles não tinham autorização para pousar. Aí as autoridades não conheciam, não sabiam o que era, acharam que eram contrabandistas. Foram presos, recolhidos à cadeia pública. Tiveram que ter a Embaixada Brasileira em Madrid, que teve que intervir para poder soltá-los. No dia seguinte eles partiram, tiveram que pousar novamente. Pousaram em Gibraltar, que era uma das escalas previstas. Desmontando todo o aparelho para verificação, viram que nos tanques de combustível tinha uma substância branca. Então, João Ribeiro de Barros pediu para o cônsul brasileiro em Gibraltar elaborar uma comissão para fazer uma investigação. Investigaram e descobriram que tinha sabão, água e terra colocado dentro do combustível. Tiveram que substituir todo o combustível, partiram novamente, voaram mais uma parte do trajeto, tiveram problemas novamente, pousaram em Las Palmas, que também estava programado como uma escala. Em Las Palmas desmontaram as bombas e notaram que havia corroído tudo, aquela substância que eles colocaram, haviam danificado todo o sistema. E era uma cidade pequena, não tinha nada assim, recursos. Tiveram que fazer numa oficina local, conseguiram fazer umas peças para substituir. Nesse meio tempo, o segundo piloto teve um problema, tinha muito problema de indisciplina. Ele havia feito um acordo com o Jornal do Rio de Janeiro para chegar pilotando o Jaú no Rio de Janeiro, que eles diriam que ele fez todo o trajeto. Então ele fez um acordo meio às escuras. Isso deu muito problema, porque nesse trajeto de Las Palmas para Cabo Verde, ele tentou tomar os comandos do Jaú, em pleno voo. Por fim, João Ribeiro de Barros cedeu os comandos para ele para não danificar o avião e não ter problemas, não ter nenhum acidente. Ele pousou na Ilha do Fogo, que na verdade ficava a cerca de 10 minutos da Ilha de Maio, que era onde eles deveriam pousar. Ele alegou que estava com falta de combustível e pousou lá. No dia seguinte tiveram que arrumar combustível para eles saírem dali, porque a intenção dele era sabotar justamente para ele poder pilotar. E aí conseguiram gasolina comum de veículo da época, conseguiram colocar no avião e ele partiu até a Ilha de Maio. Lá fizeram outros testes e tudo e tentaram decolar com ele novamente, só que ele ficou muito tempo parado em águas, né? Desse trajeto todo, ele ficou muito tempo parado, já tinha mais de mês que ele estava viajando. Então os cascos estavam muito impregnados de limo, de muitas coisas que dificultavam o voo, né? A decolagem. Eles resolveram trazer ele para a praia para limpeza. Neste trajeto, eles danificaram os botes, que bateu nas pedras, danificou um dos botes. Aí o que precisa? Na ilha não tinha nada, não tinha recurso, não tinha nada. Eles tiveram que voltar, o Newton Braga, que era o navegador, ele teve que voltar na Itália para solicitar material e um carpinteiro especializado para poder fazer esse reparo. Nesse meio tempo, o Arthur Cunha, o segundo piloto, se rebelou completamente e brigou com o João Ribeiro de Barros e foi desligado da tripulação. O Jaú era um avião muito pesado, muito grande e pesado. Então ele precisava de 2 pilotos, porque a trajetória que eles iam fazer agora é cerca de 2.400 quilômetros. Então era muito, muito pesado para ser mantido por um piloto só. Aí eles necessitavam de um outro piloto. Lá era uma ilha, no meio do oceano, né, próximo à África, muitos mosquitos. João Ribeiro de Barros teve malária. Teve 4 crises fortes de malária.
ele desanimou do raid. Inclusive, pelo fato do presidente ter mandado eles abandonarem, porque foi nesse período que aconteceu todo esse problema, e o presidente falou para eles desmontarem o avião e pararem com o raid. Ele estava muito desanimado, ele realmente queria fazer isso, desmontar o aparelho, transportar por via marítima e vir embora. Eis que a notícia chega no Brasil. A mãe de João Ribeiro de Barros escreveu um telegrama para ele dizendo que agora não era mais ele, não era a ideia dele. O avião já representava o Brasil todo. Todo o povo daqui estava aguardando isso, né? E se o que ele precisasse, eles iriam ajudar, se eles precisassem de outro piloto ou alguma coisa. Então isso deu um ânimo a ele, né? A mãe dele escrevendo desse jeito motivou bastante. E aí, com os companheiros dele, ele resolveu continuar. Foi do Brasil para lá João Negrão, que era piloto da Força Pública Paulista, que foi para ser o segundo piloto. Nesse meio tempo, o Vasco Cinquini, que era o mecânico de bordo, desmontou os motores para fazer revisão e limpeza e descobriu uma outra sabotagem, uma peça de bronze colocada dentro do cárter do motor, que só não danificou justamente por ser pesado. Ela ficou no fundo do cárter, evitou dela ter batido nos comandos do motor, que se acontecesse ia ser um desastre total. Então, todos esses problemas e eles enfrentando sem nenhum apoio de governo, de empresa nenhuma, conseguiram fazer essa travessia. Quando estavam próximos de Fernando de Noronha, enfrentaram uma tempestade terrível, uma massa de água incrível que tinha, que não se avistava nem a parte de cima nem as laterais. Tiveram que enfrentar passando pelo meio dela. Isso trepidou muito o avião trepidava demais. Soltou uma das porcas que segurava o motor, uma das porcas do montante do motor, escapou, pegou na hélice. Foi arremessada que nem um projétil em direção ao avião. Passou a menos de 1 centímetro da tubulação de combustível, que se tivesse acertado o combustível perto do escapamento, eles teriam explodido no ar. Tiveram que fazer um pouso forçado no meio do oceano. Nesse meio tempo vinha vindo um navio italiano, o Angelo Toso, que viu a dificuldade deles e foi de encontro a eles para socorrê-los. Eles foram levados a bordo e rebocaram que ele ia vindo da América para a Itália. Ele rebocou o Jaú e voltou em direção a Fernando de Noronha. Alexandre, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já.